Hoje, diferente um pouco dos outros encontros, a gente vai ter só uma palestra, né? Nós tivemos alguns imprevistos e a gente vai ter a palestra, então, do Judismar. O Judismar possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Espírito Santo. Fez o mestrado em Informática aqui pelo PPGI, pela UFRJ. Está atualmente fazendo doutorado aqui também pelo PPGI, orientado pelo professor Vinícius Guzmão, e tem experiência em ciência da computação. Judismar, então, esses momentos que se seguem é com você vai ter aí entre 30 e 40 minutos, depois a gente abre para as perguntas. Tá beleza? Tá bom, beleza, Antônio. Boa tarde, pessoal. A apresentação eu calculei 31 minutos, tá? Tá bom. Aí, se vocês quiserem perguntar durante, podem perguntar, tá? Eu tô aberto a perguntas durante e depois também. Tá certo? Vou colocar aqui. Bom, vamos lá. A aula é sobre tabelas de dispersão, com foco no pior caso. Vamos lá. O que eu vou estar ensinando? Eu vou começar com a introdução sobre tabelas de dispersão. Depois, no final, eu vou começar a mostrar a questão do pior caso nas tabelas tradicionais, principalmente com relação a listas um tratamento específico de colisões, que é um problema que a gente vai ver. Aí a gente vai ver uma solução que é a dispersão perfeita, mas que tem alguns problemas também. E aí uma solução ainda melhor que a dispersão do Cuco. E depois como combinar as duas para melhorar ainda mais o desempenho da dispersão do Cuco. No pior caso também, tá certo? A gente já viu o caso médio e o pior caso, mas o meu foco vai ser o pior caso porque na verdade foi o foco que eu pesquisei. Pessoal, eu não vou dar muitos detalhes de pesquisa, tá? Eu vou tentar fazer uma coisa mais fácil de entender, então vamos lá. Se vocês tiverem pergunta, pode fazer, tá? Com relação à pesquisa também. Com a pesquisa que eu vim fazendo no mestrado e doutorado. Bom, começando, tabela de dispersão. A estrutura de dados é essencial na implementação de qualquer algoritmo. A gente, assim, que programa sabe disso, a gente sempre está precisando de alguma, por exemplo, uma lista, às vezes estruturas básicas que a própria linguagem de programação já implementa para a gente, né? Às vezes a gente nem sabe o que é também, né? Como é que ela é implementada. Por exemplo, né, lista, dicionário, né, conjuntos, enfim. Por exemplo, dicionários, algumas linguagens de programação é implementada por padrão como tabela de dispersão, né? Mas a gente pode implementar também um dicionário com árvore, ou então lista, né, enfim. Uma lista linear, por exemplo, estrutura de dados mais básica, a gente está usando muito, né? Ela é assim, é uma lista de elementos, né? Eles podem estar ordenados ou não. Por exemplo, no caso de uma lista desordenada, a gente pode até ter um pior caso de inserção constante, né, que a gente insere no final de uma lista, por exemplo, uma lista encadeada. Porém, a busca, o pior caso, ele é O de N. Ou seja, a gente tem que percorrer, às vezes no pior caso, por exemplo, o número 74. A gente tem que percorrer quase toda a lista para achar o 74. Quando a tabela, por exemplo, uma lista está ordenada, e está implementada num vetor, por exemplo, um array, né, a gente pode fazer uma busca binária, por exemplo, otimizar, né, mas aí a questão do pior caso de inserção, porque a inserção vai ter que ser controlada para inserir no local correto. Entendeu? Aí então das duas uma, não, a inserção fica no pior caso, e no caso médio, O de N, né, linear, que é um desempenho ruim, porque o pior caso é O de N, mas a média também, tá, pessoal? Ou então a busca, né? Enfim, a lista não é muito eficiente. Ela é básica, assim, é importante usar, mas às vezes a gente tem que abrir mão dela, tá certo? E eu vou começar a falar agora da tabela de dispersão, que a gente, por exemplo, tem um vetor, uma tabela, né? Um vetorzinho, com índices de 0 a m-1, m é o tamanho que a gente quer, tá? Por exemplo, 10, né? Aí 10 menos 1, óbvio. Aí a gente tem os índices, e a gente tem uma tabela, como se fosse fazer uma lista mesmo, só que a gente vai colocar os elementos no endereço dele. A gente não olha para os outros endereços. Se eu tenho um elemento X, eu vou olhar só para o endereço dele. Deixa eu
diferente da lista, por exemplo, a gente não olha para as outras casas, tá bom? Cada um tem o seu endereço. A ideia é espalhar os elementos de maneira que seja eficiente. A ideia é recuperar de maneira eficiente o elemento. A gente não precisa mais procurar ele na lista, na tabela, no caso. Né? A gente vai direto ali no endereço, tá certo? Bom, é como se fosse, por exemplo, um escaninho. A gente tem um escaninho ali com os endereços, 101, 102, 103. Aí vamos supor, por exemplo, que o Antônio, sei lá, o Antônio foi escolhido para ficar no endereço 202. Aí o Antônio, ele não procura, ele não vai olhando cada escaninho para ver o conteúdo, saber que aquele é o escaninho dele. Ele vai direto no 202, não, esse aqui é meu. Entendeu? Se por acaso ele deu uma falha de memória lá na hora, ele esqueceu, tipo, ele foi no 203, ele vai ver, opa, isso não é meu. Mas enfim, isso é outra questão, no computador não vai acontecer isso. Mas pro Antônio, né, ele vai direto no 202. O Judes, né, o Judes vem aqui, 303. Eu já sei que é o meu 303, eu já vou lá e acesso diretamente. Tá certo? A ideia da tabela de dispersão é um acesso muito rápido, assim, acesso, escrita, muito... As operações básicas, elas são muito rápidas, instantâneas, né, quase instantâneas. A ideia é essa, né, o ideal. Tá certo? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá baixo, tá alto? Esqueci de perguntar isso. Vocês podem me dizer? Alô? Eu não estou vendo comentários não, tá, pessoal? Se vocês fizerem um comentário, eu peço para alguém... Para mim tá normal. Tá normal? Se alguém comentar, fizer uma pergunta no comentário, alguém pode falar para mim, que eu estou vendo só a tela cheia aqui, tá? Da apresentação. Bom, vamos lá. Função de dispersão. O endereço, a questão de ter um elemento e o endereço do elemento, a gente define isso por meio de uma função. A função mapeia um conjunto de chaves, que é o conjunto de elementos, tá? E no conjunto de índices, os endereços possíveis. Ou seja, dado um elemento, por exemplo, voltando para o escaninho, né, o elemento, sei lá, Antônio, a gente tem, né, o endereço 202, tá certo? Aí mapeia a chave, que é Antônio, para o endereço 202. Ok? Vamos lá. Um exemplo. A função, a gente pode pegar uma função, eu tenho uma tabela de 8 posições, tá certo? Eu tenho uma tabela de 8 posições, eu vou inserir 3 elementos, 8, 4 e 15, 3 números. E aí eu vou usar uma função de dispersão. Eu estou usando uma função qualquer que é arbitrária, é uma função simples, assim. E ela não é boa na prática, sabe, esse tipo de função. Eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando a chave, f de x, né, x é a chave, eu estou pegando a chave e dividindo por 8, pegando o resto, tá certo? Esse tipo de função ela é muito simples e ela, assim, na prática, ela não funciona bem. Mas para começar, assim, pode ser uma boa para testar a estrutura e tudo mais, mas vamos lá. Como exemplo, é uma coisa boa. Aí, f de 8 é 0. A gente divide 8 por 8 dá 1, resto 0. f de 4 é 4. Divide, né, o resto fica 4. A gente divide 15 por 8, dá 1, sobra 7, tá certo? Aí a gente compilou as soluções. Aí o que a gente tem? Uma tabela, como índices de 0 a 7, e os elementos são armazenados nesses índices, nesses espaços de memória, nesses endereços. Legal. Aí se em algum momento da busca eu quiser procurar o elemento 8, o que eu faço? Eu computo a função de novo, jogo 8 na função, e aí chego no 0, e vou lá diretamente, 0, e pego no índice 0 e pego o elemento 8, tá certo? E se a gente tiver, por exemplo, uma dupla chave-valor, normalmente a chave, o conceito de chave está associado com valor. A gente às vezes tem um dicionário, uma dupla chave-valor que a gente quer acessar o valor normalmente, né? A gente usa a chave para acessar um valor. Aí a gente, nesse caso, eu vou chamar de chave só o elemento, tá? Um número mesmo. Eu vou ignorar o valor, vai ser só um hash set, não um hash map no caso, né? Vai ser só só esse elemento, né? No caso, só a chave, tá certo? Aí eu quero acessar o valor, eu quero acessar a chave 4, o elemento 4. Legal, eu vou, jogo na função, a posição, qual é a posição? 4, eu já vou direto, tá? Nem preciso procurar. Aí tem um problema, colisão. Mais de uma chave, dependendo da nossa função, mais de uma chave pode estar no mesmo índice. Duas chaves podem ter o mesmo endereço. E aí? Né? Nesse caso, isso é um problema comum de tabela de dispersão, tá? É o problema que eu tinha referenciado. E aí a gente resolve, uma das soluções clássicas é você fazer uma lista.
onde, ao invés de ter um elemento em cada endereço, a gente tem uma lista de elementos, tá, pessoal? Normalmente uma lista encadeada. E essa lista de elementos, assim, ela o tempo médio, o tamanho médio de da lista, de todas as listas, é constante. É por isso que, na verdade, que a tabela hash é muito importante, porque o tempo médio é esperado que a gente tenha um tempo constante, que acesso é muito rápido. Acesso para escrever, para buscar e para deletar um elemento, tá certo? Porque as listas, normalmente, o tamanho das listas esperadas é constante em relação à entrada. Então, o que isso significa? Bom, no caso médio é muito bom, na prática funciona bem. Porém, o pior caso existe, né? O pior caso, não sei se vocês já deduziram, mas seria todo mundo, o pior caso, supondo que eu tô, que o computador mesmo computa enquanto uma função para mim, uma função que poderia ser boa, de maneira aleatória, por exemplo. Pode ser que eu dê azar e eu use uma função que todo mundo cai no mesmo endereço. Aí imagina, aí a tabela hash degenera para uma lista encadeada. Vira uma lista linear. O pior caso é uma lista linear, né? O pior caso da dispersão. Apesar de ser muito improvável. Tá certo, pessoal? Todo mundo ok? Tá aí? Todo mundo entendendo? Ok. Se tiver alguma pergunta, pode me parar, tá? Só não tô lendo o chat, mas alguém pode falar aí, se possível. Bom, então é isso. O pior caso é a lista encadeada. E assim, bom, vamos lá. Agora eu vou falar da dispersão perfeita. A dispersão perfeita, a ideia é não ter colisões. A gente encontrar uma função, o computador encontrar uma função que não aconteça colisão, que eu acabei de explicar, tá certo? Além de outras coisas, assim, como por exemplo memória, né? Assim, a gente quer, por definição é só não ter colisão, mas a busca, três coisas que os projetistas sempre buscaram foi a memória, o tempo, né, de execução e o tempo de construção da função. Ou, desculpa, é o tempo de execução no caso da função, tá? Porque a função, ela não necessariamente é constante. Quando eu digo que uma tabela hash, uma tabela de dispersão, executa as operações em tempo constante, eu estou assumindo que a função ela é simples, tá? E assim, é simples de maneira que tem um número finito de passos, assim, constante, um número constante de passos, de maneira que ela é uma suposição razoável, tá? Que a função ela executa em tempo constante. Porém, assim, nem sempre a função vai executar em tempo constante, tá? E aí a tabela de dispersão perfeita, isso teve muito problema, na verdade, nessa questão, porque às vezes a tabela era eficiente para construir a tabela, encontrar a função de dispersão, porém para computar a função a gente precisa às vezes de tempo linear, e aí não é prático, certo? Bom, vamos lá. A gente quer uma coisa, uma função injetora. A função hash perfeita, a função de dispersão perfeita, ou hash, ela é injetora, é uma injeção. Bom, vamos lá. O tempo é o de 1 de busca, no pior caso, de busca, né, e inserção também, e deleção do elemento. Lembrando, é claro, que a função, né, assumindo que a função ela executa em tempo de 1 também, tá? Em tempo constante. Isso pode não acontecer. Mas o problema da tabela de dispersão perfeita é que o conjunto de chaves S deve ser previamente conhecido. A gente tem um conjunto de chaves S e a gente tem que conhecer ele. Dado o conjunto de chaves, a gente encontra aquela função que é uma função injetora, ela só funciona para aquele conjunto. Se a gente quiser inserir um novo elemento, a gente não tem nenhuma garantia de que aquele elemento vai ficar ausente de colisão com os outros. Ele não vai colidir. Na verdade, algumas funções nem é possível inserir outros elementos, dependendo da função que você constrói. Tá, ok? Bom, e aquela função que a gente viu antes? Ela é perfeita? É a função hash perfeita? Ela não se enquadra nesse... Quando a gente fala em função hash perfeita, dispersão perfeita, a gente tem normalmente um método de dispersão perfeita, um algoritmo. A gente quer que a máquina, dado um conjunto de entrada, por exemplo, de chaves, de números, por exemplo, pode ser números, strings, enfim, o que a gente estiver trabalhando, no meu caso é números. Dado aquele conjunto, a máquina encontre para mim. A máquina vai computar e encontrar. Opa, encontrei essa função aqui, ela é perfeita. Nesse caso aí fui eu, né? Foi um humano que interviu, né? Eu escolhi essa função, escolhi esses números, né? E assim, não por acaso, não teve colisão, tá certo? Não foi nem sorte nesse caso, mas poderia ser sorte também. Mas isso não se chama função de dispersão perfeita, tá bom? Aí eu vou falar aqui sobre o método de dispersão perfeita. Bom, seja S um conjunto de inteiros, cujo maior número é U. Esse U, ele normalmente é U de universo, tá, pessoal? A gente tem normalmente um universo de chaves que a gente trabalha. E pode ser, por exemplo, o tamanho, por exemplo, da palavra do computador. Nem sempre, às vezes pode ir até mais, dependendo de como a pessoa implementa.
Mas enfim, é um limite. Por exemplo, sei lá, 1 bilhão, por exemplo, o maior elemento, tá certo? Aí ele seria o U. Porque normalmente a gente trabalha com conjuntos dentro que sejam menores do que U, tá certo? Mas o que eu vou explicar funciona para qualquer S dentro desse intervalo, de 0 a U, desse conjunto, né, no caso, de elementos, cujo maior número é U. Aí esse método é baseado no teorema que eu não vou provar, tá? Usa a teoria dos números inteiros. Existe um número primo Q menor que n ao quadrado log U, tal que x mod Q é uma função injetora para S. Legal. X mod Q seria a nossa função, que a gente vai encontrar, e ela claramente, né, é um passo só, ela executa em tempo assim, rápido, instantâneo, né, em tempo O de 1. É um passo só, uma instrução, né, no caso. O que isso quer dizer, injetora para S? Significa que para cada par de elementos de S, par de elementos distintos, a gente tem que o endereço computado vai ser diferente, sempre. Legal, a gente vai basear o nosso algoritmo nisso. O que a gente faz? A gente pode fazer uma busca exaustiva. A gente vai testando cada um do quê? De 0 até n ao quadrado log 1. A gente vai testando cada um deles. A gente, por exemplo, pega o primeiro. Aí a gente vai testando as chaves, vai colocando a chave na tabela. Se alguma chave colidir, a gente volta, passa para o próximo key e vai inserindo de novo. Cada vez que der colisão, deu colisão de novo. Aí volta para o começo do loop, que é testa o próximo key. Em algum momento, o teorema garante que em algum momento a gente vai encontrar um Q que vai satisfazer essa propriedade, né, de não ter colisões, tá certo? Que vai fazer a nossa função x mod Q ser injetora. Tá bom, pessoal? Aí, assim, é um método muito ineficiente, né? A gente tem aí, em tempo e em espaço, a gente tem memória n ao quadrado, log 1, e em tempo vai ser cúbico tempo, né? N ao cubo, log U. Esse método dá para melhorar, tá? A gente pode, ao invés de fazer uma busca exaustiva, a gente pode fazer um método randomizado, um método probabilístico, em que a gente sorteia, como se estivesse sorteando um Q de uma urna. A gente tem uma urna com bolas, né? A gente está procurando uma bola azul, né? Naquele esquema das urnas, né? Como se estivesse sorteando, a gente vai sorteando. O número esperado de vezes que a gente precisa sortear é 2, apenas 2, tá certo? Em média, a gente sorteia 2 vezes e a gente já encontra um método. Desculpa, um método não, um Q que satisfaz a propriedade, tá bom? Porém, eu vou deixar, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Tudo bom, pessoal? Dispersão perfeita? Bom, agora eu vou passar para a dispersão do cuco. Esse é mais interessante, tá, pessoal? Esse daí, diferente da dispersão perfeita, a gente viu que tem uma restrição muito forte, que é a gente conhecer aquele conjunto de inteiros. A gente não pode adicionar os inteiros. Ou seja, a dispersão perfeita, ela não é de propósito geral. A gente não pode usar em qualquer aplicação. A gente usa em aplicações específicas. Por exemplo, uma aplicação clássica é compiladores. Não sei se vocês conhecem compiladores de linguagem de programação. As variáveis que a gente define no computador, a gente conhece o programa antes de criar a tabela, e já conhece todas as variáveis. Ele faz uma passada e conhece todos os nomes, né? Inclusive tanto já as palavras reservadas como as variáveis. Aí o que significa? Que você já tem todas as palavras reservadas, que são as nossas chaves, nesse caso são strings, né? não números. Aí o que a gente faz? Constrói uma tabela hash perfeita. Porque todos eles não vai ter mais elementos, tá certo? Não vai ser dinâmico, vai ser estático o conjunto de elementos. Esse é o grande, assim, o grande problema da dispersão perfeita. Ele não é de propósito geral. Porém, a dispersão do cuco é como a tabela de dispersão normal, as tabelas de dispersões clássicas, que a gente pode usar em qualquer situação. E como a gente vai ver, a tabela de dispersão do cuco também é muito eficiente na busca. O pior caso de busca também é o de 1. Não é o de n, como no caso da tabela de dispersão normal. É muito eficiente. Então vamos lá. Eu vou mostrar uma animaçãozinha, tá, que eu fiz aqui em Paint. A ideia do cuco é inspirada nos pássaros cuco europeus, tá, pessoal? No caso, o cuco é o passarinho ali embaixo que está com o ovo, carregando um ovo. Aquela mãe ali que está com o ovo um pássaro mais verde água, tá? E o passarinho azul ali, a mãe azul, tá ali com o ninho dela. Aí o de baixo espera a mãe sair. A outra mãe sair, ele vem, chuta o ovo da outra mãe, e bota o ovo dela e vai embora. O que isso significa? Bom, a outra mãe volta, cuida do filhote que não é dela, que é do cuco. Enfim, essa é a ideia do cuco hash. Ir chutando os elementos. Vamos lá. A gente tem agora duas opções. A gente não mais tem um único endereço para cada chave, para cada elemento. A gente tem agora dois endereços possíveis. A gente está dando duas alternativas.
Isso tem até um nome, na verdade, né, nessa área de tabelas de dispersão. É o paradigma das duas escolhas, tá certo? Bom, aí a gente tem a gente tem também duas tabelas, tá? Além de duas funções, a gente tem duas tabelas. Aí o que significa? A gente vai ter cada chave, por exemplo, a chave X, ela tem um endereço na tabela 1 e outro na tabela 2. Só que esses endereços podem ser diferentes, tá? E eles são definidos por duas funções hash. A função H1, que a gente associa a T1, e a função H2, que a gente associa a T2. Ou seja, o X tem um endereço H1 de X na T1 e o H2 de X na T2, tá certo? Resumindo, a gente tem, cada chave tem um endereço em cada tabela, e esses endereços não necessariamente são iguais, o mesmo índice, tá certo? Aí a busca é muito simples, legal, não precisa tratar a colisão na busca. A gente busca o T1H1X, o primeiro endereço, ou a gente faz isso, a gente busca só em um e no outro. Se achar, legal, retorna, se não, retorna a falha de busca, tá certo? É uma busca assim tão boa quanto a dispersão perfeita. Tá ok, pessoal? É uma busca tão boa quanto a dispersão perfeita, é muito legal, foi um grande progresso, tá, na área de dispersão, porque assim, até lá não tinha, além de dispersão perfeita, não tinha nenhum método assim, sabe? E a dispersão perfeita dinâmica, ela não é tão eficiente quanto essa. A dispersão perfeita dinâmica não é tão eficiente quanto o Google Hash, tá certo? E foi uma coisa muito boa. E enfim, vale a pena aprender, assim, para quem tem interesse. Então, vamos lá. O algoritmo de busca é bem tranquilo, né, como eu mostrei. Vamos achar a chave A. Procura no endereço correspondente a na tabela 1. Não tem. Na tabela 2 também não tem. Legal. Vamos buscar Y. Opa, aplica a função, vai lá no endereço, achei o Y, tá certo? Para inserir, agora o pulo do gato é a inserção. O algoritmo principal, assim, para tratar esse problema, né, assim, o problema de colisão é aí, tá certo? O que a gente faz? A gente vai inserir um elemento, X. O X a gente vai inserir, por padrão, na tabela 1. A gente começa a inserir os elementos na tabela 1. Legal, vamos aplicar a função. A função leva naquele endereço ali, está marcado. Legal, insiro lá. Agora eu vou inserir o Y, leva naquele endereço, no segundo índice da tabela. Legal. Agora eu vou inserir o Z na tabela 1. Opa, a função H1 leva o endereço do Z na tabela 1 é o mesmo endereço do X. Então vamos chutar o X, igual a Cuco chutou o outro ovo, e joga o Z ali. Legal, o Z chutou o X e ficou lá. Agora o X está sem 1. Agora eu vou inserir o X no endereço alternativo dele, que é na tabela 2, tá certo? Aí o endereço lá no penúltimo, tá certo? Aí pronto, inseriu. É isso, acomodou. É um conceito muito simples, tá, pessoal? É muito simples de entender e de implementar essa tabela, esse esquema de tabela de dispersão. A ideia da inserção, então, é que as chaves vão se expulsando até que todas tenham seu próprio mínimo, tá bom? Conforme a ilustração aí. E a gente tem o problema de loop infinito. É um problema natural que surge. O loop infinito acontece quando você vai jogando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e nunca termina. A gente vai tentando, e assim, aquelas funções que a gente escolheu para definir, né, o nosso endereço, para mapear um elemento no endereço, elas não estão acomodando os elementos. É muito improvável, mas isso acontece, tá? Aí o que a gente faz? O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um rehash, que é uma relocação geral. A gente encontra novas funções hash, a gente pode gerar novas funções hash e realocar todos os elementos com essas funções hash, tá certo? As funções de dispersão. Bom, no caso, voltando no caso na tabela de dispersão clássica, a relocação de hash também é feito, tá? Ele é feito quando a tabela enche muito, assim como no Cuco hashing também a gente faz isso, na tabela de dispersão do Cuco, a gente também faz isso, quando enche muito. Na verdade, na tabela de dispersão é só assim, se ficar uma lista inteira, por exemplo, a gente deixa assim normalmente, né? A não ser que o projetista mude essa ideia, assim, né? A tabela clássica a gente nem pensa nisso, mas enfim, vamos lá. Alguma dúvida aí, pessoal? Tá tudo tranquilo? Se tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? Eu tô falando um pouco rápido essa parte do Cuco hash, tô bem empolgado. Enfim, vou continuar. Vamos agora à análise de complexidade de tempo.
O pior caso de busca a gente viu que é constante. A gente faz 2 passos, que é buscar na tabela 1 e buscar na tabela 2. É muito rápido, tá certo? Garantidamente rápido. É uma melhoria muito grande em comparação à tabela de dispersão clássica. E o tempo médio, assim como na tabela clássica, a gente tem uma inserção constante. A análise aqui é amortizada, tá certo? A gente tem na média, então, a nossa inserção vai ser constante, apesar daquele problema que a gente viu atrás. Tá bom? A cada vez que você vai inserir um elemento novo, a probabilidade de entrar em loop é, no máximo, né, 1 sobre n ao quadrado, ou de 1 n ao quadrado, tá certo? É uma probabilidade muito baixa, na verdade. Ou seja, o couple hashing, a gente, assim, normalmente entende que é muito boa para usar. Assim, para a expressão a gente pode usar à vontade, sem pensar no pior caso, sabe? O pior caso é muito improvável. E se a gente executar muitas vezes, se a gente executar em inserções, o esperado é que isso custe O de M no total, tá certo? Porém, a gente vai estudar o pior caso. Então, assim, porque para certas aplicações pode não querer o pior caso, sabe? Por exemplo, o primeiro artigo sobre isso é o roteador de alto desempenho. Um trabalho parecido, né, com o meu que estava tendo era esse. A aplicação que ia ter de couple hashing, de dispersão do couple, era em roteadores de alto desempenho, só que o pior caso não era tolerável. Não era tolerável. E o pior caso, a gente sabe que ele vai ter que fazer uma realocação. E a realocação é ômega n. É no mínimo linear. É no mínimo ômega n, tá certo? Na média é O de n também, mas a gente tem que é ômega n, porque fazendo apenas uma realocação, a gente vai ter que mexer em todas as chaves, tá certo? Ou seja, o pior caso existe e pode não ser tolerável. Apesar de muito improvável, ele pode não ser tolerável. E essa é a minha premissa, né, para a minha pesquisa. A minha pesquisa foi de mestrado e um pouco do doutorado também, tá certo? Então, a probabilidade de executar um número interminável de realocações é estritamente positivo. O que significa? Quando a gente faz uma realocação, a gente vai sortear novas funções e aquelas novas funções podem também entrar em loop, entendeu? Elas podem entrar em loop. Existe a probabilidade, é muito improvável, mas existe essa probabilidade, tá certo? Aí, toda vez que a gente vai sorteando, fazendo esse experimento aleatório, pode estar acontecendo isso. É igual jogar uma moeda. A gente joga uma moeda, pode dar cara. A gente quer que chegue coroa. A gente pode jogar 10 vezes, todas elas podem dar cara. A gente pode jogar 1 milhão de vezes, todas elas podem dar cara. A gente sabe que essa probabilidade existe. Ela é extremamente maior que zero. Porém, é muito improvável. Sim, é muito improvável, mas existe. Entendeu? Essa é a questão, tá certo? Vamos lá. Aí agora eu vou falar da dispersão do cubo com realocação perfeita. Foi parte do meu trabalho de mestrado e está sendo um pouco também do doutorado, certo? Para começar, a mudança que a gente faz é no número de tabelas, número de opções. A gente tem agora log n tabelas. E cada tabela tem um tamanho em log n. N sobre log n. De maneira que a gente multiplicar log n com n log n, a gente tem n endereços, tá certo? N espaços para ocupar. O mecanismo de busca é o mesmo, é idêntico. A gente vai buscar em cada uma das log n posições possíveis, tá certo? Do elemento. Aí agora a complexidade aumenta um pouco, fica log n, tá certo? Deixa de ser constante. O objetivo aqui é equilibrar a inserção de busca com o desempenho da busca com o desempenho da inserção. Porque o desempenho da inserção é infinito tempo, porque pode ficar a vida inteira lá tentando sortear funções hash e nunca funciona, tá certo? Funções novas. A inserção, nesse caso, com realocação perfeita, é finita. É uma redução muito drástica. De infinito, passa para finito. O pior caso agora é controlado, ele é limitado. Ele não mais pode ficar ali a vida toda tentando, igual a história da jogar moeda e ficar sempre caindo cara. Agora não, agora a gente garante que vai ter um fim, tá certo? Eu vou falar como vai ser esse fim já, tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Não, pode seguir. Pode seguir. Obrigado. Vamos falar um pouco da inserção. Eu acho que ficou claro o que é a busca. Né? A busca é a mesma coisa. Vamos procurar em cada uma das tabelas um endereço específico. Tá certo? Agora a gente tem, no caso, log n funções também, tá, pessoal? Uma função para cada tabela. Uma função de dispersão. Tá certo? Então vamos lá. A gente vai inserir um elemento y. A gente tem aí, supondo que a a gente deu log n igual a 4, tá, pessoal? 4 tabelas. 4 opções. Eu vou inserir y. Como é que a gente vai inserir agora? A gente vai inserir de maneira aleatória, tá, pessoal? A gente sorteia uma posição e insere. Vamos lá, sorteei. Opa, 3. Então vamos na tabela 3. Aí eu me insiro na posição ali do y, certo? Com a função H3. Legal, deu. Agora eu vou inserir o u.
sorteei uma tabela e caiu na primeira. Vamos inserir ali, só que o endereço do U, a função computou o mesmo endereço do Z. E aí vamos chutar o Z. Agora onde eu vou inserir o Z? Vamos sortear. Opa, tabela 3. Caiu no o endereço do Z na tabela 3 é o mesmo endereço Y, do endereço da chave Y, tá certo? Chuta o Y. Legal. Agora o Y está sem tabela, tá sem ninho. O que eu faço agora? Vamos sortear uma nova tabela para tentar inserir o Y, tá certo? Sorteamos a tabela 2. Aí a gente insere ali na posição, no endereço do Y na tabela 2, e felizmente não tinha ninguém. Conseguimos acomodar. Ou seja, a ideia, resumindo, a ideia é a mesma. A gente vai chutando, a gente tem um elemento para inserir, tá certo? E a gente vai sorteando uma tabela para escolher, qualquer tabela a gente pode escolher para sortear, mas eu vou escolher aleatoriamente, porque funciona bem na prática, isso daí, tá? Funciona bem na prática e teoricamente, isso também funciona, a teoria está provado. Apesar de que ainda tem umas questões em aberto. A gente escolhe aleatoriamente, coloca ali. Escolhe aleatoriamente, chuta o elemento, escolhe uma posição, chuta, tá certo? É a mesma ideia, só que agora com várias tabelas e aleatoriamente a posição que a gente... não a posição, mas a tabela, o local, né, que a gente vai escolher. Qual tabela a gente vai colocar, tá certo? A gente tem um limite de iterações, tá, pessoal? A dispersão do cuco também tem esse limite, tá? É C log n, para um C apropriado. Por que C log n? Eu não falei lá atrás, mas a dispersão do cuco é porque existe um critério muito forte, esse é um critério muito forte, porque assim, como é que eu posso explicar isso? A quantidade de chutes, quando a gente chega a log n cucadas, por assim dizer, né, que vai chutando um elemento, chutando o outro, log n vezes alguma constante, é garantido que isso já significa uma coisa, né, que já está em loop infinito. Isso vem de um resultado em grafos, né, que assim, a gente pode gerar o grafo do cuco, e o grafo do cuco a gente pode analisar estaticamente, sem essa dinâmica toda. E a gente sabe que o grafo do cuco, quando o grafo do cuco tem 2 ciclos, a gente sabe que já é um loop fechado. E aí que a gente extrai esse C log n, tá? Que eu não vou provar nada disso. Aí a gente tem esse critério de parada. Se a gente tentou C log n cucadas, a gente para de tentar, tá certo? No caso da dispersão do cuco, a gente faz uma relocação. Aqui a gente vai fazer uma relocação perfeita. A gente vai mudar a coisa, tá? A gente agora, o que é uma relocação perfeita? A gente deixa de olhar para o todo. Por que a gente precisa relocar todas as tabelas na dispersão do cuco? Porque se você reloca só uma, a gente pega só uma e muda a função hash e reloca os elementos ali, esses elementos podem se chutar. E aí vai envolver essas tabelas de qualquer maneira. Aqui não, aqui a gente vai fazer de uma maneira diferente. Aqui a gente vai usar uma relocação perfeita. A gente vai pegar uma tabela só e vai fazer uma relocação perfeita. Ou seja, a gente vai encontrar uma função de dispersão perfeita. Tá certo, pessoal? Ou seja, a gente pega uma única tabela e gera uma função de dispersão perfeita. Tá bom? Aí, desse jeito, a gente garante a ausência de colisão. Nenhum dos elementos vão se chutar. Tá, nenhum dos cucos vão se chutar. Nenhum das chaves vão ser chutados para fora do ninho. Desse jeito. A gente olha só para uma função. E o legal também é que, diferente do outro, né, que a gente tem ômega n da realocação, aqui a gente tem ozinho de n. Ou seja, com cada tabela tem ozinho n de elementos, ou seja, é menos do que linear o número de elementos. No nosso caso, como a gente escolheu o número de funções log n, a gente tem n sobre log n elementos, tá? É menos do que n, tá certo? E a gente faz a relocação sobre isso. Tendo inclusive a possibilidade de a gente fazer uma relocação sobre uma relocação. A gente gostaria de fazer uma relocação que tenha tempo ozinho de n, né? Que seja um tempo menos do que linear. Na prática, no pior caso, isso não acontece, tá, pessoal? O tempo vai ser cúbico. N ao cubo sobre log n ao cubo. Porém, na média, a gente consegue esse tempo, ozinho de n. Como eu vou mostrar numa tabela agora, tá certo? Então, apesar de tempo. Eu vou comparar aqui com uma série de estudos de dados, assim, rápidas, tá certo? No caso, uma árvore binária balanceada. A lista eu não vou colocar porque ela é uma das piores, tá, pessoal? Ela é tempo linear. A gente vai comparar com outras tabelas de dispersão e com a árvore binária balanceada. A árvore binária, todas as operações tem o pior caso log n, e o caso médio também, tá certo? A dispersão do cubo, como a gente viu, tem a busca, caso médio e pior caso, O de 1. A inserção é caso médio, O de 1. Só que a inserção de pior caso é tempo infinito, que é um tempo que pode ser inaceitável.
Infinito significa tempos arbitrariamente longos, tá, pessoal? Não, pode ficar ali a vida inteira, né? Que não vai acontecer na prática, mas a gente sabe que pode acontecer, tá certo? A dispersão do cubo com relocação perfeita muda isso. Eu não vou comparar agora com a dispersão do cubo, vou comparar primeiro com a árvore binária balanceada. A dispersão do cubo, você vê que a árvore binária balanceada, ele ganha de 3 aspectos, exceto a inserção de pior caso. É a mesma coisa com a dispersão do cubo com relocação perfeita. Ele ganha na busca de médio e pior caso da árvore binária, ganha na inserção, mas perde na inserção de pior caso. Ela ganha na inserção média só, tá certo? No nosso sistema. E além disso, ele também ganha. Agora eu vou comparar com outros sistemas de dispersão, tá certo? Ele ganha, ou seja, resumindo aqui, né, que a gente viu, ele só perde na árvore binária balanceada na inserção de pior caso. É muito legal. E agora a gente vai ver a dispersão com encadeamento para a colisão e com a dispersão do cuco, tá certo? Desculpa, eu falei que eu ia comparar com a dispersão clássica de lista encadeada. É esse daí, tá? É a dispersão com encadeamento. Eu me esqueci, não sei por que eu me esqueci desse detalhe. Tá aí. A gente tem aí a busca de caso médio ou de 1 e a inserção de caso médio ou de 1, que é constante. Porém, o pior caso, a gente sabe que é o de N ou de N, tá certo? Então, o que isso significa? A gente vai primeiro reduzir drasticamente ali o tempo da dispersão do cubo. A gente ganha, como eu estou mostrando ali, o tempo N ao cubo sobre log N ao cubo. É uma redução grande. E a gente ganha também do pior caso da dispersão com encadeamento para colisão, tá certo? Bom, e é isso. Essas são considerações teóricas, tá certo? E acabou. Tem perguntas? Pessoal, então está aberto as perguntas. Quem quiser pode abrir o microfone aí e fazer a pergunta para o Judismar. Opa, eu? Pode falar, Marcelo. Oi, Judismar, tudo bem, cara? Tudo bem. Tudo bem. Assim, eu sou formado em informática, mas eu não cheguei a estudar esse tipo de coisa na graduação. Eu acabei optando por estudar computação científica, que a gente chamava na época, que são os métodos, né? Então, assim, a minha pergunta é muito básica, assim, nem é teórica, não. Isso tudo é feito no nível do sistema operacional. Essas escolhas, como vai ser essa referência na memória? Ou ou são algoritmos que, para serem implementados e para serem feitos a busca? Isso que eu quero saber, né? Claro que podem ser implementados, mas eles são também já incorporados no sistema operacional? Você pode repetir a pergunta? É porque falhou um pouco a voz, eu não consegui entender. Ok. Não, a minha pergunta é o seguinte: esses algoritmos, né, de hash, eu queria saber o seguinte: eu entendo que a gente pode implementar eles, né, numa aplicação qualquer. Sim. Mas a minha pergunta é se eles também são incorporados, por exemplo, no sistema operacional. Sim. Sim. Bom, no sistema operacional, eu diria que sim. Assim, a tabela de inspeção, ela está... Agora, eu não lembro em que tipo de programa do sistema operacional, mas é provável que sim, sabe? Eu não sei te dizer qual, assim, exatamente, mas é provável que sim, porque é muito eficiente. O Linux, eu estudei o Linux na graduação, mas eu não lembro, assim, eu não tenho agora de cabeça lembrado se que parte do Linux poderia implementar isso, mas sim, o sistema operacional pode implementar, sabe? Pode usar para implementar. Porque estrutura de dados... Ok, então uma melhoria no desempenho, no algoritmo desse, pode acabar vir a ser incorporado em versões mais modernas de um sistema operacional, por exemplo. Sim, pode. A pesquisa, inclusive, que eu citei anteriormente, não sei se você lembra, ali no slide, eu vou até aproveitar e passar aqui. Os pesquisadores, cadê? Pior caso, aqui para cá. Uma das motivações para estudar esse pior caso era justamente isso, que esses resultados, os pesquisadores, eles constatavam que os resultados eram muito bons para aplicações de maneira geral de software, porém, os utilizadores de desempenho para fazer buscas de IP, por exemplo, eles não eram bons, entendeu? Não dava para ter esse pior caso, entendeu? É por isso que eles precisaram pesquisar como melhorar o pior caso, entendeu? Ou seja, sim, a ideia é melhorar tudo, sabe? É melhorar
nesse nível também, de software, assim, bem baixo nível, sabe? Inclusive de sistema operacional, certo? Entendi, certo. Obrigado. Isso é relevante mesmo, é bem legal. Porque, assim, se a gente for pensar em aplicação, a gente pode usar uma tabela hash normal, sabe? Uma tabela hash tradicional. Aí, a nível de pesquisa, a gente quer mesmo melhorar baixo nível, tá certo? Eu respondi bem? Entendi. Mais alguém? Obrigado. Fazer alguma pergunta para o Judimar? Eu tenho uma pergunta. Judimar, eu não sei assim, eu não entendo muito sobre esse assunto, né? Então, se não tiver muito a ver com esse assunto, então releva, né? Assim, toda vez que eu penso em tabela, eu penso em armazenamento de informação. Quando você faz esse realocamento aleatório, tem alguma forma assim de recuperar onde esses dados vão parar? Isso de alguma forma faz perder informação? Como que isso funciona? Rehash, você quer dizer, tipo, uma realocação? Quando tem esse nova letra, né, que vai ser introduzida, essa nova informação que vai ser introduzida, e aí ela acaba mudando de lugar porque tem esse realocamento, né? Sim, sim. A gente pode ver. Tem como recuperar essa posição, né, onde ele parou, como ele é feito de forma aleatória, tem como saber onde ele parou? Assim, a realocação, ela não necessariamente é feita de forma aleatória, tá? Assim, porque a gente normalmente escolhe funções, eu acho que eu usei a palavra aleatória porque normalmente a gente escolhe funções de uma família de funções de maneira aleatória, a gente sorteia uma função nova, tá? Mas a gente, em essência, o que a gente vai fazer? Suponho que a gente tem esse caminho. Em essência, a gente vai reorganizar o que está no conteúdo. Por exemplo, se eu vou fazer uma relocação, por exemplo, suponho que Marcelo está no 202, eu estou no 403, né, e Antônio está ali no 103. A gente vai fazer um rehash, nada mais é que pegar que escolher um novo caminho para cada um, tá certo? A gente escolhe, por exemplo, para o Antônio 102, para o Marcelo 402 e para mim 104, por exemplo. A gente não perde informação exatamente, a gente tem toda a informação ali da tabela, tá certo? A gente tem toda a informação, o que a gente perde sim, a gente acaba perdendo, na verdade, o que você perguntou, eu acho que foi isso, o endereço anterior, o endereço anterior a gente perde, tá certo? É porque a gente não precisa dele, a não ser que a aplicação precise, aí seria uma coisa bem específica de aplicação, tá? Mas assim, tradicionalmente a gente não precisa guardar quando a gente faz uma realocação, tá certo? Entendi. Os dados, a gente não perde dado exatamente, sabe? A gente perde só o endereço, no caso, mas os dados todos são guardados, tá certo? Tá certo. Entendi. Obrigada, Judimar. Parabéns pela pesquisa. Obrigado. Alguém mais, gente? Quer perguntar? Se não tiver, eu quero fazer uma pergunta. Tá bom, Antônio, pode falar. Você pode até deixar nessa tela mesmo. Tá bom. Ninguém mais? Judimar, olha só, eu fiz matemática, né? Então a única relação que eu tinha com a única coisa, em um momento lá em análise ou teoria dos números, a gente viu um princípio chamado princípio da casa de pombos, se você já ouviu falar. Sim, já ouvi falar. Então, isso tudo que você mostrou, principalmente naquela parte em que, acho que não é esse slide não, por exemplo, em qualquer uma dessas posições, você pode guardar duas informações, aí você pode se livrar dela, alguma coisa assim. Aí que a gente pode chutar um elemento, né? Então, isso tem esse apelo do princípio da casa de pombos ou é alguma coisa mais? Só me lembra o princípio da casa de pombos, eu não lembro agora, eu já estudei sobre isso. O princípio da casa de pombos é assim, se você tem K mais um pombo e somente KK, então a gente pode inferir que em pelo menos uma casa vai ter mais um pombo. Ah, sim, lembrei. Tá certo. Obrigado, Antônio. Não, nesse caso não. Nesse caso, assim, não tem inspiração nisso. No caso, não tem a ver, na verdade, nesse caso. Sabe? Mas é interessante a pergunta, porque assim, porque no Cuckoo Hash a ideia é a gente não ter mais um elemento, não ter mais de um ovo no ninho, né, assim, mas só que existem variantes, assim, só que mesmo tendo variantes com mais chaves, sabe, no ninho, mesmo assim, não é exatamente a gente não vê dessa forma, sabe, assim, porque a gente não pensa, como é que eu posso dizer, assim, porque nesse tipo de raciocínio, né, a ideia
se tem n mais 1 elementos e n espaço, porque a gente, em primeiro lugar, eu acho que a questão é a seguinte, a gente tem n mais 1 elementos e n espaços, a gente nunca vai ter isso na tabela hash, tá? A gente tem, no mínimo, se a gente tem n elementos, a gente tem que ter no mínimo espaço n, certo? Normalmente a gente aloca a tabela um pouco maior, a gente nunca aloca a tabela menor do que o número de elementos que a gente pode comportar. Tá, entendi. Porque senão a tabela desempenha mal, seja com o core hash, seja a hash do cuco, ou então a tabela de expressão clássica, todas elas desempenham muito mal quando a gente diminui muito o tamanho da tabela. Então, a gente normalmente, no mínimo, a gente tem a mesma quantidade, assim, ó, a gente tem n elementos, a gente tem que ter no mínimo n chaves. Por exemplo, aproveitando, eu vou até falar um pouco sobre isso, a tabela de expressão perfeita, por exemplo, ela funciona bem quando a carga dela é 75% ou menos. Ou seja, a gente tem preenchido só, a gente tem 25% livre. Quando começa a aumentar, quando começa a ultrapassar esse limite de carga, a tabela vai desempenhando mal. Aquele O de 1 que eu tinha falado, aquele acesso instantâneo, ele vai começando a perder, sabe, na prática. Já o cuco hashing, com 2 tabelas, ele precisa ter 50% de carga. Se ele tiver mais do que isso, ele começa a desempenhar mal, tá certo? A probabilidade de entrar em loop aumenta muito. Porém, o cuco hashing tem uma questão. Quando você coloca mais tabelas, diminui exponencialmente, aumenta exponencialmente a carga. Mas eu não vou comentar sobre isso não, porque a gente pode melhorar muito a memória botando mais tabelas, mas isso é uma questão a mais, assim, eu estou viajando aqui um pouco mais com vocês. Tá? Mas respondendo a pergunta é isso mesmo, em suma, né? Assim, a gente tem no mínimo N posições, então a gente não usa o princípio do pombo. Então aqui não faz sentido pensar nisso, entendeu? Mas é o cuco, né? O cuco europeu, que chuta, que vem aí, né? Eu fiz até essa animaçãozinha, né? Ele espera, a mãe espera ali a outra mãe sair, chuta o ovo e deixa ela cuidar. Né? É uma questão de preservar a espécie. Entendi. É isso. Entendeu? Agora, com relação àquele negócio que você falou de quantidade de colisões, dependendo da função que você tem como medir se ali vão ter 5 colisões, ou se ali vão ter tantas colisões, ou não? Se é aleatório. Boa pergunta. A gente normalmente trabalha, quando a gente vai usando uma aplicação qualquer, a ideia, a técnica de dispersão, a gente, por exemplo, uma aplicação que vai armazenar uma série de dados, assim como se fosse uma lista, a gente normalmente escolhe a gente tem uma família de funções, uma família de funções que a gente vai sortear aleatoriamente, igual uma urna, assim, a gente vai pegar uma função que a gente acha aleatoriamente para poder, porque a gente garante uma garantia boa, teórica, essa probabilidade, com essa escolha aleatória. Supondo que a gente tem um conjunto de funções, que a gente sabe que funciona bem na prática, se a gente sortear. Essa família, ela existe, é chamada família universal de funções hash, tá certo? A família universal, por definição, ela é uma família de funções hash, ou funções de dispersão, que a gente garante, a gente tem uma garantia, se a gente sortear uma função aleatória para colocar na nossa tabela hash, a gente garante que a probabilidade de colisão, deixa eu voltar aqui um pouquinho, a probabilidade de colisão, supondo que a gente tenha uma tabela de tamanho n, a probabilidade de colidir cada par de chaves é 1 sobre n, tá certo? 1 sobre n. A gente pode aumentar o grau de universalidade, que vai, aí no caso aumenta o tempo de execução, tá? O grau de universalidade. Mas assim, essa é a questão da família universal de funções. A gente sorteia ela e a gente garante uma probabilidade baixa de colisão. No caso, uma probabilidade tão boa quanto uniforme, né, que a gente quer, tá certo? É uma probabilidade tão boa quanto a um uniforme de colisão. E a gente garante que, usando essa família boa, né, por assim dizer, de funções, a gente garante que vai ter pouca colisão, entendeu? Desde que a carga, claro, desde que a carga esteja adequada, a carga da tabela, que não esteja muito cheia, entendeu? Aí assim, a gente consegue várias garantias, né? De probabilidade de colisão, de tempo esperado, que foi o tempo que eu falei, que era o tempo de 1, ele é baseado na premissa de que a gente tem a tabela com pelo menos, no máximo, 75% cheia, tá certo? Mas é isso mesmo. É muito importante isso, na verdade, sabe? Porque quando a gente começa a implementar uma tabela hash, a gente não pensa muito nisso. Por exemplo, essa função aqui que eu escolhi, né, ela é muito ruim, sabe? Porque ela é muito arbitrária, sabe? Não tem nenhuma garantia, entendeu? Aí é isso. Uma outra coisa boa de escolher uma função aleatória de uma família é a questão do adversário malicioso. O adversário malicioso, se ele vê a função, ele pode escolher as chaves para poder colidir. Ele pode botar, por exemplo, as chaves todas... Não, isso mesmo. A função... a entrada. Qual é a entrada? Eu não quero definir a entrada. Ele vai escolher as chaves que vai cair tudo numa posição só, por exemplo, posição 0. Aí quando a gente escolhe uma função aleatória, uma família boa, além de te garantir uma probabilidade baixa de colisão, ela independe do conjunto de chaves. Independente de qual conjunto de chaves que a gente escolher, tá certo?
Eu falei um pouco mais, mas não sei se respondi a sua questão. Você ficou claro? Não, ficou sim, ficou sim. Boa? Tá certo. Essa questão da função é interessante comentar um pouco mais, tá? Aproveitando já a pergunta da Júlia e do Antônio, para quem tiver interesse. E também do Marcelo, né? A pergunta dos três. Porque, assim, a gente não usa a função hash, seja no sistema operacional, roteador, enfim, em várias aplicações a gente, de baixo e alto nível, a gente não usa só para armazenar os dados exatamente. Assim, a gente usa, às vezes, para resolver um algoritmo. Eu não quis falar isso aqui porque a maneira usual que a gente usa é como as outras estruturas de dados, sabe? Para resolver, para a gente poder organizar os dados do computador e de maneira eficiente. Porém, a gente consegue usar a técnica de dispersão para resolver problemas mesmo, resolver problemas computacionais. A gente pode resolver um algoritmo usando a técnica. Aí, às vezes, a função ela já é fixa, sabe? Para resolver o problema, entendeu? A gente usa a técnica, né? Só para resolver o problema de maneira eficiente, tá certo? Aí é isso. Às vezes a função pode, inclusive, ser fixa, assim, dependendo do problema que a gente está resolvendo, tá certo? E é isso. Nesse caso, o meu problema é um problema do dicionário que a gente chama, que é um problema, a gente vai armazenar os dados e vai resgatar esses dados. A gente chama de problema do dicionário, que é um problema mais geral, certo? Um problema mais assim, genérico e mais estudado. Mas a gente usa para outros problemas e tem essa questão de usar funções, às vezes, fixas, que é justamente para resolver o problema, tá certo? É isso. Gente, alguém mais tem alguma pergunta para o Gilsmar? Não? Bom, Só uma curiosidade boba. Isso do cuco funciona na natureza assim mesmo? De Sim. passarinho É e tal? Nossa, interessante. Eu não sabia. Tem, por exemplo, no Shakespeare, o Rei Lear, não sei se vocês viram a peça do Rei Lear ou assistiram, né? Tem inclusive uma citação, né, ao cuco europeu, justamente nesse sentido, assim, enfim. Eu lembrei disso que eu tinha lido há um tempo atrás, uns meses atrás, né? E assim, a gente pode ver, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver fotos, assim, às vezes a mãe pequenininha, uma filhotinha, uma passarinha pequitinha, assim, e o filho é enorme, sabe? Um pássaro enorme, que é o cuco, no caso. É isso, assim, existe mesmo, né? Funciona assim. Elas esperam, né, chutam, né, deixam lá. É assim, mais ou menos desse jeito, assim. Tudo bem que eu ilustrei de um jeito aqui bem feliz, né, que o ovo da outra mãe cai num outro ninho, né, assim. Isso daí realmente é uma coisa de desenho animado, porque isso era mais para ilustrar a tabela hash, tá? Na natureza a gente ia perder informação, no caso, a gente ia perder um bichinho, assim, ia morrer. A não ser que tivesse muita sorte, né? Tivesse outro ninho embaixo, tá certo? Mas Nossa, é muito isso. interessante. Interessante. Então, pessoal, a gente agradece ao Judimar pela participação, pela ajuda aqui no Quartos Numéricos. Eu queria já informar sobre a próxima Quartas Numéricas, que vai ser dia 9. A gente volta a ter os dois palestrantes, né? A gente vai ter o João, que foi aluno aqui lá da Ciência da Computação, que agora tá no LNCC e vai mostrar para a gente, vai falar sobre modelagem nos números da Covid. E a gente tem um convidado também de fora, que é do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o pesquisador Fernando Mello. Esse Fernando vai falar sobre computação quântica, né? Ele é físico lá do CBPF e vai falar para a gente um pouco disso. A gente, como a gente já tem um material, a gente já deve começar a divulgar essa semana, e aí vocês puderem ajudar na divulgação e também na divulgação do nosso canal, que tem as outras palestras desse ano.